Nós começamos aqui nessa bateria de episódios do Biocast Med, em parceria com a M2Doc. Hoje vamos falar sobre ainda saúde metabólica e sobre todas as suas variáveis, né? E a gente tem hoje a Giovana e o Jonatas, que são estudantes de biomedicina, e também a Giovana, que já atua em um dos maiores hospitais da cidade, né? E que hoje é referência também aqui na direção do Padre Flávio, na Santa Casa, junto com a Camila. Isso, exatamente. Giovana, eu queria que você, antes da gente começar nas perguntas, nosso roteiro aqui que a gente já pré-estabeleceu, né? Como que é hoje a atuação de um biomédico, de um estudante, não importa, né? Mas de um profissional laboratorial dentro de um laboratório daquele porte? Porque é gigante, né? São milhares de exames diariamente que são feitos, são realizados, são centenas de pacientes atendidos, né? E a gente sabe que é uma loucura, né? A vida do médico, do biomédico, do enfermeiro, a enfermagem, né? Coitada a enfermagem muitas vezes. Eu conheço a Dani, um beijo para Dani, que trabalha na área de feridas, enfim. Então, toda aquela galera tem um empenho gigantesco para atender uma demanda, não só da cidade, mas de fora também, né? Fala um pouquinho para mim, conta para mim esse dia a dia doido aí de todos os profissionais que trabalham lá. A área laboratorial dentro de uma ala hospitalar é um pouco caótica devido à grande responsabilidade que a gente tem. Porque no cotidiano o biomédico acaba sendo responsável tanto pela coleta, porque nós somos os primeiros a perceber se teve algum erro de coleta, para a gente solicitar uma recoleta, inclusive, desculpa a enfermagem por isso, mas é necessário. E também pela área de controle laboratorial, tanto de equipamento, das amostras em si, a organização, o respeito com o paciente. As pessoas às vezes não percebem o quanto que o laboratório é um fator determinante no tratamento mesmo do paciente ali. Desde tudo, na verdade, desde o momento da coleta até a emissão do laudo, o biomédico está presente em todos os momentos, em todas as áreas hospitalares. Então, assim, a gente tem que ter muita cautela mesmo, mas também uma grande responsabilidade, sabe? Da gente pegar, por exemplo, no hemato, ver uma lâmina ali na liberação, porque o médico confia cegamente no seu trabalho. Então, assim, para você estar apto para estar nessa área, exige realmente uma atenção, um cuidado, porque você liberou um laudo errado aqui, você vai interferir no tratamento lá. E os médicos, eles confiam no nosso trabalho. E é importante que haja essa consciência, né, seja para quem vai entrar na área, né, da biomedicina ou não, um laudo errado mata paciente, né? E eu arrisco em dizer, puxando um pouco de sardinha para o nosso lado, porque quando a gente fala, por exemplo, existe uma máxima na medicina que a clínica é soberana, né? Sim. E de fato é soberana. Mas a clínica, ela permite várias interpretações naquele momento, e você tem tempo de fazer alguns manejos, muitas vezes, né? Salvo, obviamente, exceções de traumas e, enfim, né? Então, é importante que a gente tenha essa consciência da responsabilidade, que todas as frentes são igualmente importantes. Giovana, fala para mim, qual que é a importância do ferro para o organismo e por que ele é essencial para o transporte de oxigênio no sangue? Um parênteses, uma pessoa com ferritina baixa é um zumbi. Sim. Ah, como você sabe? Porque eu tava. E é isso, experiência própria. Fui fazer o meu pré-operatório. Ah, ferritina quanto? 10. Ah, tristeza. Por que você dorme tanto, né? Por causa disso. Mas fala pra mim aí, por que a importância do ferro, basicamente, no corpo? Certo. Pra gente falar da importância do ferro, a gente precisa olhar um pouquinho pra hemoglobina, pra nossa hemácia. A hemácia ela é constituída por 4 grupos M, e esses grupos M vão ter uma moléculazinha de ferro dentro de cada uma dessas cadeias. São 4 cadeias dentro de uma hemácia. Então, a gente tem 4 moléculas de ferro, certo? Esse ferro ele vai estar ali, que a gente chama de Fe2+. Então, ele tem capacidade de se ligar com o oxigênio. Então, a importância do ferro é justamente essa. Ele vai permitir o transporte do oxigênio para os tecidos, desde o nosso pulmão, da respiração, e levar para todos os nossos tecidos. Então, a gente vira esse zumbi, que você falou, justamente por causa disso. Porque quando a gente tem ferro baixo na nossa corrente sanguínea, a gente não vai ter esse transporte adequado, a gente não vai ter oxigenação e basicamente não acontece nada sem oxigênio. Então, quando a gente fala de importância de ferro, a gente tem que ter em mente sempre isso. A gente está diretamente ligado com a oxigenação sanguínea, tecidual, tudo. E curiosidades à parte, mas o que isso me causa na prática? Desânimo, queda de cabelo,
falta de lubrificação de mucosa, seja ela mucosa alta ou mucosa baixa, que é o caso de lubrificação vaginal, anal, interno, né? Ou boca mesmo, boca seca, enfim. Falta de olho lubrificado, inclusive, manchas na pele, enfim. É um inferno. Meça a sua ferritina. Enfim. Vamos para Jonas. Jonas é quietinho, gente. É um amor de pessoa. Fala pouco, mas quando fala dá um medo na gente. Mas vamos lá, mas por quê, né? Porque todo mundo se divertir na aula, ele tá lá fazendo conta. Dá ódio, né? Dá ódio. Mas vamos lá. Como ocorre a absorção e o metabolismo do ferro no organismo? Certo. Então, começar pela introdução mesmo, de como a gente adquire o ferro na nossa alimentação. A gente vai adquirir o ferro numa forma ionizada de ferro 3+, para ele ser oxidado. A gente vai adquirir através da alimentação de grãos, como feijão, verduras como couve, verduras com esse tom de verde mais escuro. Então, a gente consegue adquirir através dessa alimentação, principalmente da dieta. Ela vai ser metabolizada dessa forma que eu falei, do ferro 3+, ela vai ser, para ela conseguir ser transportada para dentro da célula, ela tem que ser oxidada, por causa que, como a Giovana falou, ela vai entrar na célula de uma forma de ferro 2+. Então, ela tem que perder esse íon. Ela vai perder esse íon por uma redutase, uma enzima que vai reduzir ela, perdendo esse elétron, e ela consegue aí sim entrar no enterócito, que é a célula principal do intestino delgado, que é onde ocorre principalmente toda a absorção de nutrientes. E aí que vai ser? Ela vai ter, quando ela é absorvida, a gente pode ter duas vias para utilização desse ferro, depois que ele foi todo absorvido, foi todo metabolizado e tudo mais. Essas duas vias vão depender muito da forma como o organismo está demandando esse ferro. Principalmente como? Se a gente tem uma baixa demanda, ele vai continuar dentro do enterócito e só vai ser liberado quando esse tipo de célula começar a se descamar ali e sim vai ser liberado para a corrente sanguínea e ser liberado assim. Quando há uma alta demanda, quando a gente está com um ferro baixo na corrente sanguínea, essa demanda vai aumentar e ela vai ser liberada através da redutase oxigenase, se eu não me engano era esse o nome. Vai liberar esse ferro através dessa via metabólica e aí ele vai conseguir utilizar mais o ferro que vai estar sendo preciso mais dentro de outros tecidos, dentro da própria hemácia e assim por diante. Quem sabe, sabe, viu, gente? É isso. Vai eu falar todas essas redutases oxigenadas. Triste. Mas, no final das contas, é importante que, para tornar mais palatável para quem assiste, a gente tem que sempre cuidar dos exames, enfim, né, que a gente falou no episódio passado, para garantir melhor absorção de nutrientes. No final das contas é isso. Eis a importância de não exagerar em remédio, não exagerar em álcool, não usar drogas, sobretudo as ilícitas, não fumar, manter uma alimentação adequada, porque tudo isso faz com que a gente tenha má absorção de nutrientes, né? E cai em tudo aqui que o Jonas falou agora há pouco, certo? Igual isso que você falou, de ter uma boa alimentação é muito importante, porque caso abaixa, a gente vai ter uma deficiência que vai levar, possivelmente, a alguns outros casos clínicos, não só uma deficiência do ferro, mas algumas outras também que precisam do oxigênio que vai ser transportado principalmente por ele. Exato. E alguns outros fatores também do organismo podem interferir bastante nisso, como uma acidez dentro do nosso organismo, vai favorecer muito mais com que a gente possa ter uma reabsorção bem menor do que o corpo está demandando, do que a gente precisa mesmo. Então é muito importante a gente tomar cuidado com o que a gente está comendo, quanto a gente está comendo e se está sendo suficiente, se está sendo uma alimentação boa, assim, né? Se a gente está tendo Se é comida de verdade. Sim, se a gente está tendo esse cuidado com o nosso organismo, não só com o ferro, mas como qualquer outro micronutriente que a gente precisa. Vitamina, algum outro mineral. É muito importante a gente ter essa consciência e esse cuidado que a gente precisa. E lembrando, viu, gente, não é porque o seu planeta está em Marte e o seu signo está em Câncer e está em Virgem, é porque você come ruim, é porque você come McDonald's, é porque você bebe Coca-Cola,
É isso, cara. Se você não comer direito, você vai ter baixa de nutriente absorvido no seu corpo, você vai ficar que nem um zumbi. Certo? Basicamente é isso. Não é teu signo, o problema é que você come ruim. Faz 2 anos que não come uma couve. Não come uma couve, aí vai lá e fala assim, é por causa do Capricórnio. Menino, vamos lá. Giovana, de que forma que o corpo reaproveita o ferro proveniente, né, da degradação de hemácias e, enfim, explica para mim todo esse processo aí metabólico de maneira técnica, né, que esse episódio aqui ele tá muito mais técnico do que só no informativo palatável para as pessoas. Okay. E é importante que a gente tenha esse tipo de informação também. Certo. Para a gente reabsorver os ferros, quando a gente tem, voltando a falar de hemácias, voltando a falar dela, a gente tem que ter essa noção que 70% aproximadamente do ferro que circula no nosso corpo, que a gente usa no metabolismo, vai estar nas hemácias retendo a nossa corrente sanguínea, justamente por causa daquilo que eu já expliquei, da hemoglobina, essas coisas. Então, a gente vai reaproveitar o ferro a partir dessas hemácias senescentes, que a gente chama, que são aquelas hemácias que elas já estão para morrer ali, já cumpriram seus 120 dias, todo o seu ciclo de vida. Quando a hemácia entra nessa fase, ela vai ter algumas alterações bioquímicas ali, por exemplo, degradação da camada fosfolipídica, entre outras coisinhas assim. E aí a gente vai ter no baço e na nossa medula os macrófagos, que eles vão ser responsáveis por reconhecer essas alterações bioquímicas da hemácia. Quando isso acontece, eles vão fazer, né, a oxigenação, eles vão fazer a fagocitose dessa hemácia, e ali a gente vai começar esse processo de degradação dela. Então tudo vai ser reutilizado ali. A parte proteica, a globulina, vai ser utilizada, os aminoácidos vão formar novas proteínas para a gente, e o ferro também ele vai ter todo esse processo para a gente poder reutilizar ele. Ele vai passar por uma redução, para a gente poder jogar ele para dentro do macrófago, a gente vai ter um metabolismo intracelular também, que vai acontecer ali dentro do nosso retículo endoplasmático. E voltando para o macrófago, aí depois que ele sofrer essa redução, ele vai poder ter 2 caminhos também. Ou ele vai ficar armazenado ali, só que dependendo da sua necessidade, dependendo de qual vai ser o caminho do ferro, ele vai voltar para a sua corrente sanguínea, né, no caso. Daí ele vai precisar sofrer uma oxidação de novo, para ele poder participar do processo da hemoglobinização, que é basicamente essa formação das novas hemoglobinas para a gente poder retomar ele, assim, como posso dizer, voltar a ser funcional da nossa corrente sanguínea, voltar... Ser útil. Isso, e se ligar com o oxigênio de novo. Então, assim, é um ciclo, sabe? Ele viveu, a gente vai transformar ele aqui de novo para ele poder voltar a ser como era antes. Tudo isso daí faz parte, gente, da busca pela homeostase e a gente basicamente vive uma máxima, não é o ser humano isso daí é o universo, nada se cria, tudo se transforma e a gente sempre utiliza moléculas para que a gente crie um equilíbrio dentro do nosso corpo. De alguma maneira o nosso corpo, o que é útil ele reabsorve e reutiliza de alguma maneira e o que não é útil, em tese, ele excreta. A importância, no final das contas, de você comer bem, comer direito, fazer atividade física, emagrecer se tiver com sobrepeso e afins, é que você mantenha essa capacidade do seu corpo de manter a homeostase, que é basicamente o equilíbrio. E é isso. É isso. E agora, entrando, Jonatas, já começando a entrar no final, a gente fala muito sobre o ferro, né, que é um dos nutrientes mais importantes aí que fazem, né, a manutenção do nosso corpo, porque sem ferro não tem oxigenação e basicamente a gente vai ter uma hipóxia, então morre todo mundo sem ar, né, dentro das células. A gente tem uma doença que ela é comum, né, que é a anemia, né, então existem vários tipos de anemia, mas eu queria que você falasse um pouquinho para mim especificamente sobre a ferropriva, né, que está entre as mais comuns aí. Certo. A ferropriva, no próprio nome está dizendo, uma privação do ferro, ou seja, vai ter uma baixa demanda não, vai ter uma baixa concentração do ferro dentro dessa hemácia. Ou seja, então a gente vai ter uma baixa concentração desse ferro, vai abaixar a concentração de eritrócitos também, e com isso vai ter uma diminuição grande, tão grande por causa dessa baixa concentração, que a gente não vai conseguir fazer metabolização, não vai conseguir fazer reparo tecidual e coisas que a gente precisa desse oxigênio que está sendo transportado por esse ferro. Como abaixou, não vai ter essa função principal dele. Geralmente, ele vai acontecer por algumas questões. Pode ser genética, pode ser a alimentação, como a gente falou agora há pouco também.
E é muito dessa questão onde a gente tem que, se for uma questão genética, buscar ajuda médica para saber tratamento, de como melhorar, do que buscar para conseguir compensar essa baixa demanda, essa baixa concentração de ferro. Se for uma questão de alimentação, buscar também um nutricionista para que a gente possa repor esse ferro que está baixo. O que ele pode causar? Você mesmo comentou que você passou por um caso onde você parecia um zumbi. É uma característica muito notável de uma pessoa que está com... Anêmica, lógico. Um cansaço. Por quê? O oxigênio, ele vai ajuda a célula a fazer a utilização para ter energia, formação de ATP, né? Tudo. O oxigênio é o principal. Sem oxigênio nada funciona. A gente não consegue fazer nada. Como não vai ter esse ferro, vai ter essa baixa, a gente vai ter esse cansaço. Vai ter hipóxia, como você falou, vai ter o cansaço, vai ter uma fraqueza muscular, a gente vai estar parecendo um zumbi mesmo. Dá para colocar dessa forma por causa que o cansaço que a gente vai ter por estar anêmico. E isso tudo por causa que teve essa baixa do ferro, onde não vai estar conseguindo transportar o oxigênio da maneira como deveria estar sendo transportado. Então, para a gente fechar, a gente citou aqui o ferro, anemia, ferropriva, né? Quando a gente vai para outros tipos de anemia como a falciforme, a gente fala de outras questões, né? Não é só uma questão de baixa de nutriente, aí é uma outra questão também, mas todas elas são igualmente importantes e você só vai conseguir descobrir isso se você fizer os seus exames. Basicamente, esses 3 episódios, essa série de 3 episódios, a gente faz um apelo para todas as pessoas. Mantenham seus exames em dia, faça as suas consultas, vá ao médico da família, eleja um médico para chamar de seu. Seja da especialidade que for, importante que você mantenha os seus exames em dia, vá ao laboratório, faça o jejum adequado, não minta na hora da coleta. A gente vê muito isso, a gente estuda para evitar isso, mas infelizmente muitas pessoas chegam na hora por conta da correria e a gente entende, a correria de todo mundo é grande, mas a sua saúde ela tem que ser prioridade. Não existe desculpa para não priorizar a saúde, sobretudo se você tem informação. Se você está assistindo esse episódio, você tem acesso à internet, portanto não tem desculpa. Faça os seus exames, certo? Obrigado, gente. Obrigada a você. E agora a gente não se vê em outro episódio tão já, mas de qualquer forma você pode acompanhar a gente nas redes sociais, porque sempre a gente coloca conteúdo bem legal lá, tá bom? Até o próximo, a gente se vê. Tchau.